Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai. Glórias a Deus. Vamos adorar esse Deus com entendimento, com sabedoria, é verdade? Deus quer que você entenda. Deus quer que você saiba a quem você está servindo, diante de quem você está. Essa é a 14ª porção do ano. Parashá Vayera, em português seria mais ou menos Apareci. Essa Parashá vai de Êxodo 6, 2 a 9:35, arrastará o profeta Ezequiel 28, 25 a 29, 21. E a porção da nova aliança, Brit Hadashah, é Mateus 24, 1 a 51. Nós comentamos parte dela ontem. É a 14ª porção, como falei, do ano de 5.782, do novo ano secular 2022. Já está bem adiantado, né? Ainda bem que eu só faço aniversário no final do ano. Vocês que fazem antes, vocês vão ficar mais velhos do que eu antes. Meu irmão, essa Parashá se inicia, a meu ver, de forma maravilhosa. Você vai me perguntar por quê, eu vou te explicar. Porque o nosso Deus revela a Moisés, pela primeira vez, o seu santo e magnífico nome. Sabia disso? É interessante isso. Veja em Êxodo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Yud Re Vav. Re. Tem gente que põe lá Jeová. Tem um monte de nome aí que não é. Mas vamos ficar só com as letras. Temos que prestar atenção em uma coisa extremamente importante nesse caso. É a primeira vez que o santo nome do Criador soa na face da terra. É a primeira vez. Nunca foi falado o nome dele. Você pode pesquisar na Bíblia que você não vai encontrar. Nem o primeiro homem e sua mulher Eva sabiam o nome de Deus. Deus não se apresentou a Adão e Eva com o seu nome. Não sei se você sabe, na Bíblia, nome representa muita intimidade. Quando eu te conheço pelo nome, na Bíblia, é porque eu tenho intimidade contigo. Deus não fala, eu conheço pelo nome. Quando Deus chama a gente, chama pelo nome. Ele não chama pelo seu CPF. Ou número 639-283-27-3204. Não é? Do RJ, de SG ou de NI Niterói. Não, ele não faz isso. Ele chama pelo teu nome, na verdade. Agora, nem o primeiro homem e sua mulher, elas sabiam do nome dele. E é a primeira vez que um homem ouve este santo nome. É a primeira vez, gente. Não sei se eu posso dizer toda a criação, porque eu acho que os anjos sabem o nome dele. Mas os homens na terra não sabiam. E este homem que ouve essa maravilha, que deve ter sido uma canção para ele, é Moisés. Ele é o primeiro homem a ouvir o nome do Criador. Eu não preciso nem dizer que ele é importante, né? Porque ele é o primeiro homem que Deus fala: eu me chamo Yod Re Vav Re. São as letras do nome dele, né?
Então, ele é ou não é importante, Moisés? Claro que é, né? Agora, você sabe por que Moisés é o primeiro homem a aprender o nome do nosso Pai Celestial? Você sabe por quê, meu irmão? Você tem ideia de porquê disso? Hein? Eu tenho, vou dizer para você. Porque Moisés é salvador de Israel, tipificando Yeshua HaMashiach. E se você observar, Yeshua conhece o nome do Pai. Por isso, uma das razões também, obviamente, que Yeshua veio na terra foi manifestar e fazer conhecer o nome do Pai. Então, sempre o Salvador sabe o nome do Criador. Como Moisés é salvador de Israel, ele tipifica Yeshua HaMashiach. Por isso que Paulo fala que todos foram batizados em Moisés. Você é batizado naquele que te salva. Por isso nós somos batizados em Yeshua HaMashiach. Amém? Glória a Deus. Tá claro? Vocês estão fera nisso, né? Então, você vai notar que Yeshua sabe o nome do Pai e revela o nome do Pai. Vamos lá em João 17, versículo 6, ó. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus e tu me destes. E guardaram a tua palavra. Então ele manifestou o nome do Pai àqueles a quem o Pai o deu. Se Deus te deu a Yeshua, o nome do Pai é manifestado a você. Não é ao mundo, é a você. Moisés foi escolhido por Deus para salvar Israel do mundo. Então, Deus revelou o nome dele a Moisés e Moisés ao povo. Assim como se Yeshua é dado para salvar os homens, quem crê nele, ele sabe o nome do Pai, ele revela o nome do Pai a quem Deus deu para ele. Deu para entender? Veja também lá em João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o seu nome. E lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Ó, você entendeu? Para que Yeshua esteja em mim, para que o amor de Deus esteja em mim, o nome dele tem que estar em mim. Entende? A igreja não sabe mais o nome de Deus. Isso é uma coisa grave. Amém? Então, outra época a gente fala sobre isso. O nome de Deus é tão santo que existe entre os 10 mandamentos um mandamento especificamente sobre o nome de nosso Pai Celestial, né? É o terceiro mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Olha que coisa. É tão importante o nome de Deus. O nome de Deus fala de salvação. O nome de Deus tem que estar em mim para que Yeshua habite em mim, para que a salvação esteja em mim. O nome de Deus é tão importante que tem um mandamento especificamente para o nome do nosso Deus. Israel falou que nós não pronunciamos o nome de Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Não tomará o nome dele, não vai falar o nome dele à toa, não vai fazer algum pacto e falar do nome dele e não cumprir o pacto, porque tudo isso ele vai te colocar pecado e tu serás condenado. Então, o nome de Deus é tão importante que acredito eu que Israel ficou com tanto medo que o gentio pecava mesmo, então eles começaram a dizer que não podia pronunciar o nome de Deus. Mas isso também está errado, porque não é que não possa pronunciar, pode, só não pode ser em vão. Amém? Então, nessa paraxá, o Senhor continua dizendo a Moisés que nem a Abraão, Isaque, a Jacó se revelou pelo seu nome. Olha que coisa! Nem Abraão,
nem a Isaac, nem a Jacó. E Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele fala em Êxodo 6,3: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yud-He, Vav-He, não lhes fui conhecido. Que coisa? Porque Abraão não estava no lugar de Salvador, tá? Abraão nem Isaac, nem Jacó. Abraão está no lugar, vamos dizer assim, de Adão, gerador de um povo, pai. Por isso ele chama pai Abraão. Tanto Abraão como Isaac como Jacó. Agora, no lugar de Salvador foi levantado quem? Moisés. Tipifica o quê? Que da casa de Abraão, Isaac e Jacó seria levantado o Salvador, que conhece o nome do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, não só conhece o nome, como conhece o próprio Deus, porque dele saiu e para ele retornou. Amém, meu irmão? Lembra da intercessão, a oração intercessória de Yeshua? Pai, glorifiquei o teu nome. Devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha aí, ó. Yeshua existe antes da fundação do mundo. E ele estava com saudade do período em que ele ficava com o Pai, no mundo habitável do Pai, lá no céu, né, com as maravilhas do Pai, que a gente nem sabe o que é, mas eu só sei que ele tinha saudade das maravilhas quando ele estava junto com o Pai. Amém? Então, Moisés teve essa magnífica glória, conhecer o nome do Pai. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó tiveram essa graça. Aí Deus relembra logo depois o pacto que ele firmou com Abraão, Isaac e Jacó, que não sabiam o nome dele como Moisés sabia. Veja em Êxodo 6,4: estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Olha, meu irmão, para pensar comigo. Moisés nem viu Abraão, nem viu Isaac, nem viu Jacó. Moisés nem sabia quem era, não tinha nem foto deles. E nem tinha gravador que gravou a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus mesmo está dizendo: eu fiz, Moisés, um pacto com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, de dar a terra da sua peregrinação, lá em Canaã. Meu irmão, como Deus é fiel. Porque se a gente tivesse os gravadores de hoje, era só gravar, fala alto aí, Deus. Gravei. Gente, pega essa fita, enrola e vai passando de mão em mão até chegar no Egito, até Moisés, entrega para Moisés. Aí tudo bem, não é? Mas só que não tinha. Então Deus se apresenta a Moisés e fala: olha que coisa, a promessa que ele fez. Aparecia a Abraão, Isaac e a Jacó, estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Deus lembrou para Moisés a promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Deus nunca esquece o pacto que ele firmou. Meu irmão, se Deus falou uma coisa para você e ainda não aconteceu, meu irmão, deita a cabecinha no travesseiro, descansa suavemente, porque vai acontecer, porque Deus não mente. Se não acontecer, tem duas razões: ou você pecou, saiu da posição que tinha que estar, ou não foi Deus que prometeu. Amém? Porque Deus não fala assim: ó, vou te fazer isso. Ih, cara, me arrependi, não vou fazer não. Ou, me esqueci. Ih, caramba, esqueci, passou tanto tempo, agora é Moisés, já não é mais Abraão, Isaac, já esqueci o negócio. Não é Deus. Deus não esquece. E Deus, quando promete, ele se apresenta para cumprir, para o louvor da glória dele. Porque ele é zeloso da palavra dele. Ele não deixa que nenhuma das palavras dele volte vazia. Ele é zeloso. Amém, meu irmão? Se ele falou com você algo, ele vai cumprir. Não tem possibilidade de Deus não cumprir. Tanto é que Moisés não devia saber. Mas Deus vem
e fala com ele que ele fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus nunca esquece o pacto que ele firmou. Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há muito tempo, porém ele é um Deus fiel, cumpridor de seus pactos. Veja no Salmo 105, versículo 8. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Ele lembra perpetuamente, meu irmão, se ele fez um pacto com você, vai se cumprir. E quando nós estivermos com ele, ele vai se lembrar do pacto. Amém? Você pode ficar tranquilo, que ele não esquece. Mas Rafael, eu esqueço. Eu sei que você esquece, mas Deus não. Tenho o testemunho da minha esposa, que quando era pequenininha, não sei, tinha 5, 6 anos, ela estava numa congregação batista e o pastor falou: quem quer que Jesus more no seu coração, vem até aqui na frente. Ela não tinha coragem de ir lá na frente, que era criança, mas o coração dela começou a esquentar. Não, ela falou assim dentro do coração: eu não vou lá, mas eu quero que Jesus more no meu coração para sempre. Na hora o coração dela começou a esquentar, ela começou a chorar, ou seja, Deus selou ela ali, na infância. Quando ela tinha, não vou dizer a idade, viu, gente, deixa de ser orgulhoso, curioso. Aí, quando ela já era adulta, ela começou a ir numa congregação com uma amiga dela no Rio, e aí uma profeta, a pastora chegou para ela e falou assim: minha irmã, Deus é muito satisfeito com a irmã, porque a irmã fez uma coisa quando era criança e Deus não esqueceu mais. Aí ela veio lembrar quando ela era criança. Que Deus tremendo, né, meu irmão? Deus tremendo. Isso é muito bonito, esse Deus é tremendo. Então você não tema, que Deus lembra-se perpetuamente do seu pacto, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Rafael, mas já tem tanto tempo, meu irmão, olha só, se Deus prometeu para o homem, até o irmão estava falando uma coisa que era verdadeira hoje, que nós estamos numa sociedade onde nós queremos tudo para ontem. Com Deus não é assim, meu irmão. Entendeu? É fast food, é agora. Agora não é ontem. Então isso prejudica a vida espiritual, com certeza. Porque Deus não é assim. Deus, ele te promete uma coisa, primeiro Ele vai te preparar. Lembra de José, meu irmão? Ele falou para José que os irmãos dele se prostrariam diante dele. Mas ele não explicou a José que primeiro José ia passar por muitos anos de um apertozinho. Legal. Porque Deus precisa preparar o ser humano, irmão. Olha a bênção que Deus ia dar para José. José ia ser o vice-presidente dos Estados Unidos, meu irmão. E nem americano ele era judeu. E nem fez universidade para isso. Mas Deus o dotou de sabedoria para governar nesse tempo todo em que ele foi apertado, digamos, no muro santo, para ficar santo, não é verdade? Passou por várias provas e foi muito tempo. José subiu no trono com 30 anos, saiu de casa com 17. Então, a partir daí, é preparo de Deus. Imagina se ele fosse dessa geração agora. Amém? Não ia dar certo, não. Deus nunca esquece de seu pacto. Você que não deve esquecer disso, viu, meu irmão? Porque Deus não esquece. Mas nós é que não temos que esquecer. E afirma a Moisés que tem ouvido o gemer do povo de Israel. Olha que coisa tremenda. Às vezes você está orando, você fica no seu coração assim: poxa, Deus não está me ouvindo, não está acontecendo nada. Meu irmão, você que pensa que Deus não está ouvindo. Não deixa o diabo sussurrar isso no seu coração, não. Porque não tem uma oração de Deus, justa, obviamente, que Deus não vai responder. Às vezes você está esperando uma resposta de Deus audível. Às vezes Ele também dá resposta audível. Às vezes não. Ele está trabalhando em função daquilo que você pediu e há de se manifestar no momento em que Ele achar propício que isso aconteça. Geralmente nós queremos fazer Deus de nosso empregado. É hoje que Ele tem que dar. E pronto. Aí eu jejuo meia hora e cadê? Então não deu certo. Não é, irmão, assim que as pessoas falam? Pastor, eu jejuei já
e não deu certo, aí, com aquele jeito que a pessoa faz, você pensa que jejuou 70 dias. Quanto tempo você jejuou? Ontem eu não tomei um café. Falei, fala sério, meu irmão. Gente, eu já ouvi isso. Daniel fez um jejum de 21 dias. Por que disso? Vou te explicar por quê. Porque quando Deus quer abençoar, não é? A palavra de Deus diz que Ele é galardoador, então Deus é presenteador, Ele quer abençoar. Mas nós entregamos a autoridade da terra na mão de quem? Do diabo e seus anjos. Então quem é o príncipe desse mundo? Yeshua confirmou isso várias vezes, não foi? Então, quando eu oro, o diabo tenta fazer o quê? Você compreendeu? Aí ele impede a primeira vez você com seu coraçãozinho frágil, delicadinho, acostumado com papai e mamãe. Você ótimo. Ah, não, acabou, desisti. Aí Deus deu a ordem, o diabo segura e você. Daniel não foi assim não, meu irmão. Daniel orou, se prostrou e falou: eu e meus pais pecamos contra ti, Senhor, perdoa. Jejuou 21 dias. E a palavra de Deus diz que ele é um homem justo. Então o que nós temos que fazer? Jejuar e orar. Porque aí o Senhor envia os anjos, abre e a bênção chega na sua vida. Porque Deus é galardoador. Mas você desiste no meio do caminho, irmão. Você desiste, jejua meia hora. Jejuei, não tomei o café da manhã. Fala sério, meu irmão. Fala sério, nem começou ainda. Isso nem é jejum. Tem gente que come muito, aí vou fazer jejum. Aí come muito, a barriga está cheia, não dá nem para comer depois. Estou falando sério, gente. Você já não fez isso, não? Olha. Mente não, hein? Tem um Deus no céu, hein? E a terra escabendo dos seus pés. Falou do jejum de 24 horas de Yom Kippur. A maioria vai na churrascaria primeiro. Onde é que você está? Estou na churrascaria. Mas, meu irmão, amanhã é jejum. Eu sei, irmão, mas hoje eu estou aqui na churrascaria. 5 horas na churrascaria. Aí não vai ficar 24, 48 sem comer. Porque se comer até morre. Não pode fazer assim, meu irmão. Você tem que humilhar a tua carne. Você tem que calar a tua carne. Aquele que anda na carne é inimigo de Deus. Aquele que mata a carne no madeiro é o quê? Amigo de Deus. Amém? Tá vendo? Nem estava na palavra isso, mas Deus sabe todas as coisas. Então, ele afirma a Moisés que tem ouvido o gemer do povo de Israel em Êxodo 6,5. Ademais, tem ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do meu pacto. Deus não esquece. Agora, você já parou para pensar? Será que Israel estava orando? O que você acha? Meu irmão, quando a gente sofre, ainda que você não conheça, você clama. É só te apertar que tu grita. Meu irmão, nós somos assim. Nós somos assim, geme mesmo. Você já viu qual o pessoal que mais canta no Brasil? O pessoal do Nordeste. Porque passa sofrimento, meu irmão. Quando sofre, lá tem seca. Aí o cara começa a fazer até poesia. Não é verdade? Até música com sofrimento faz. Nós somos assim, meu irmão. Se Deus permitir nos apertar, meu irmão, você ora 48 horas direto. Chora. Pede até água para beber para chorar mais. Até seca. Chora. Agora, se a gente não sofre, meu irmão, quem ora se não sofre? Pois é, né? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ainda bem que Deus é misericordioso. Então ele ouviu o quê? O choro deles. E aí Deus falou, então eu vou lá ajudar eles, tadinho. Já espremi eles bastante. Agora eu vou levantar o libertador deles, não é assim? É assim que Deus faz, não é?
Ele afirma a Moisés que tem ouvido gemer, né, de Israel. Ademais, tem ouvido gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando. E lembrei-me do pacto. Então, aí está envolvido sofrimento, luta, que tipifica o mundo ao qual nós estamos vivendo, porque o algoz nos escraviza no pecado. Quem de nós aqui não fumava um cigarrinho, hein? E achava aquilo bacana e dizia, eu vou morrer fumando. Quem passou por isso? Eu passei. Pois é. Muita gente. Outros é a bebidinha, não é? Vou beber toda sexta-feira socialmente uma bebida. Quem não fez isso? Levanta a mão. E a cocaínazinha, a maconhazinha? O que tem, gente? Estou na paz. Quem não fez isso? Muita gente não fez, mas eu posso dizer que eu fiz. Infelizmente eu fiz. Amém? Era escravo da droga, escravo do cigarro, escravo do pecado. Todos nós éramos escravos do pecado, como Israel foi escravo no Egito. E Deus levantou um libertador, como levantou lá Moisés. Só que esse libertador aqui é o Filho de Deus, e a libertação que ele traz é eterna. Glória a Deus. Amém? Quem não foi liberto do cigarro é muito bom. Quem não foi liberto do pecado, da prostituição, das drogas, é bom demais ser liberto, meu irmão. Você não precisa mais daquilo, você não depende mais daquilo. Isso é tremendo. Então Deus manda Moisés falar em nome dele, e ainda revelando o seu nome, Yud-Heh-Vav-Heh, para consolo do povo de Israel. Este é sem dúvida um momento solene, pois pela primeira vez o povo de Israel ouve o nome de Deus. É o único povo que ouviu o nome do Deus Criador. Gente, isso é muito importante. Amém? Deus se revela com seu nome, porque no Egito existiam também muitos deuses. Imagina Moisés chegar lá, eu vim libertar vocês. Qual Deus? Ah, o Deus. Aí Israel vai falar, que Deus é? O Deus do faraó, o Deus da mulher do faraó, o Deus do primo do faraó? Que Deus? Então Deus teve que dar o quê? O nome dele. Amém? Para que Israel soubesse quem é o Deus que os liberta. Você precisa saber quem é o Deus que te libertou. E às vezes a igreja não sabe. A igreja sabe quem é o libertador, mas não sabe o Deus que enviou o libertador, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Nós precisamos saber quem é o Deus que nos libertou. Você sabe de uma coisa? No reino de Deus, na igreja, só se fala de Yeshua. A gente precisa mudar isso. Porque o próprio Yeshua vai se prostrar diante do Todo-Poderoso. Não é? Então, nós temos que lembrar que o reino de Deus na terra, no céu, Deus reina soberano. Na terra, Yeshua reina junto com a igreja de Israel. Amém? Nós temos que saber que o reino de Deus, o Deus do reino de Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque todo reino tem um Deus. Sabia disso? Todo reino tem um Deus. Rafael, mas o comunismo não tem. Tem sim. O comunismo, o Deus dele é Lenin. Ah, eles adoram Lenin. Tinha até a estátua dele lá. Tinha não. Tem. Pois é. Todo reino tem Deus. O reino da democracia, quem é o Deus da democracia? O dinheiro. O dinheiro. Money. Principalmente as verdinhas. Agora também os europeus também são valiosos. Os americanos aqui, eles são meio. Então sempre toda nação, todo império tem um Deus. Então Deus precisa falar o nome dele. Deus se revela com o seu nome porque no Egito existiam muitos deuses. E tanto Israel como os egípcios tinham que saber o nome de quem criou todas as coisas e tem poder para fazer maravilhas, e quem é que derrubará os deuses egípcios e seu maior deus, Faraó. Faraó é o deus dos deuses egípcios, viu, meu irmão? Então Deus vai derrubar os deuses egípcios e Faraó também, que era considerado filho do deus Sol, né? Acho que vocês conhecem a história. Então Deus faz 4 promessas ao povo de Israel, e essas promessas são importantes. Êxodo 6, de 6 a 7. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Yud-Heh-Vav-Heh,
eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vós saberei que eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Presta atenção nas 4 promessas. Eu separei só para você prestar atenção. Primeira promessa: eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Tirarei da escravidão. Segunda promessa: livrar-vos-ei da sua servidão. Terceira promessa: e vos resgatarei com braço estendido e grande juízo, que ele fez, né? E quarto: eu vos tomarei por meu povo. Então, nunca Israel deixará de ser povo de Deus, tá? São 4 promessas. Por que eu destaquei essas 4 promessas? Porque quando vier Pessa, você vai ver 4 taças no Pessa. E cada uma representa uma promessa que Deus fez a Israel. E cumpriu. Não é verdade? Eu não digo que vá cumprir, cumpriu. É por isso que eu destaquei, porque muita gente pergunta. E Deus manda Moisés afirmar ao povo que ele estava tirando Israel da escravidão do Egito para colocá-los na terra da promessa, em Êxodo 6:7. Eu vos introduzirei na terra de que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Yud-Heh-Vav-Heh. Você está vendo que ele sempre afirma o nome dele, porque no mundo tem muitos deuses. E eu acho interessante isso na igreja, porque a igreja fala que Yeshua é o próprio Pai. Então há um erro aí. Porque na Bíblia está escrito o seguinte: a salvação, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus, ó Pai Santo, e a mim como seu enviado e salvador. Essa é a vida eterna. Então, se eu estou confundindo isso, eu tenho um problema na salvação. Amém, meu irmão? Porque está escrito. Temos que prestar atenção que tudo que Deus está fazendo na terra é baseado nas promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Não sei como que a igreja pode rejeitar isso, porque tudo que ele está fazendo, inclusive a igreja, existe por causa da promessa que ele fez ao pai Abraão, Isaque e Jacó. Deu para entender? Tudo, meu irmão. Se você está aqui hoje, foi a promessa feita ao pai Abraão. Se nós estamos reconhecendo o caminho, a verdade e a vida, que é o Filho de Deus, porque Deus fez uma promessa ao pai Abraão de que na semente dele as nações seriam benditas. Olha aí, todas as nações seriam benditas. Na semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Yeshua HaMashiach. Então tudo que Deus faz na terra é por causa da promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Quero chamar a atenção deste fato, porque a igreja se desconectou desta verdade. A igreja nem sabe disso. A igreja vive como se Israel não existisse. E não faz nenhum sentido, porque as promessas todas pertencem a Israel. Só que tudo é baseado nisso, inclusive a salvação pela graça que a igreja tanto proclama. Pois Deus disse a Abraão, seu amigo, em Gênesis 12, versículo 3: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é na sua semente serão benditas todas as famílias da terra. É por essa razão que Yeshua diz que muitos do Oriente e Ocidente se sentarão na mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Então, como que a igreja pode esquecer isso? Mateus 8, versículo 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí a pessoa pensa que é lá no céu, um mesão com anjos. Não, meu irmão, é na terra. Quando Yeshua voltar, Abraão volta com ele, Isaque volta com ele. E essa palavra se cumprirá. Eles estarão sentados na mesa e vai chegar um rapaz lá da América do Sul, do Brasil, de Minas Gerais, chamado Rafael, e vai se sentar com ele. Com eles. Mas ninguém quer, eu quero. Já até comprei passagem. Aceitando Yeshua HaMashiach como Salvador de minha vida. Então, vai chegar muita gente de Niterói, de São Gonçalo, vai sentar com ele. Quer dizer, São Gonçalo, onde é isso? É lá do outro lado, Abraão.
falando, e o Abraão vai falar, quando Deus fala uma coisa, ele leva a sério, né? Não sabe brincar, não brinca. Vem gente de país que ele nem sabe que existe. Argentina, imagina só. Americano, uruguaio, paraguaio, africano. Não, africano eles já conheciam. Mas aqui da América Latina eles nem sabiam que existia. De onde você é? Eu sou do Ceará, caramba. O que é isso? Então isso vai ser tremendo. Isso é promessa de Deus. Até a garantia da ressurreição dos mortos é baseado neste fato. Veja em Mateus 22, de 31 a 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, ele não é Deus de morto, mas de vivo. Gente, até a ressurreição é baseada na promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. A igreja existe por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua veio por causa da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Como que a igreja se desconecta disso e tem uma vida individual dizendo que agora é Israel de Deus, gente? Que loucura é essa? De onde tiraram isso? Terrível, meu irmão. Não entra nessa não. Então Moisés falou isso tudo para o povo de Israel. Porém não foi muito bem recebido. Moisés chega, imagina, ninguém conhecia Moisés. Nós é que conhecemos por causa da Bíblia, mas Israel não conhecia Moisés. Moisés foi tirado do povo de Israel, foi criado por Faraó, apareceu uma vez lá para Israel, matou um egípcio, fugiu e só voltou 40 anos depois. Então você acha que o pessoal conhecia? Moisés chega todo prosa, a gente é assim, né? Quando o Senhor nos converte, a gente sai prosa e fala para todo mundo, ninguém reconhece. É o que aconteceu com Moisés. Ele se converteu, veio, foi falar com Israel, o pessoal não recebeu. Deu para entender? Então, Moisés falou isso para o povo de Israel, veja em Êxodo, assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Deus então manda falar com Faraó, Êxodo 6, de 10 a 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Sabe o que equivale isso? É Deus mandar você nos Estados Unidos, você ir lá na Casa Branca e falar, presidente dos Estados Unidos, solta Israel aí, porque Deus está mandando. Equivale a isso. Você ia ter coragem? Ué, mas se Deus te chamou, tu vai ter que ir. Pois é. Moisés teve que ir. Era a maior nação da época. Faraó era incontestável. Faraó, se dissesse assim, eu quero que aquela pessoa morra, ninguém discutia, não, meu irmão. Ia lá, matava. Sabia disso? Qual o risco de Moisés? Moisés ficou com medo, por isso que ele falou assim, eu tenho dificuldade de falar. Deus deu uma bronca nele, ele não estava querendo ir, meu irmão. Você ia ficar com medo também, entendeu? Porque é uma tarefa dura. Então Deus mandou lá ele falar, porém Moisés se mostra desanimado, porque se o povo não ouviu o que ele falou da parte de Deus, o que dirá Faraó, rei do Egito? Entende? Se eu prego ali na praça, ninguém me ouve, o que dirá o presidente? Vai me ouvir mesmo. Vim trazer um recado de Deus para você. O cara não vai me ouvir. Êxodo 6,12. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Incircunciso de lábios, aqui tem várias interpretações, mas o que eu acho mais plausível é que ele está com medo, e ele falou que tinha dificuldade de falar, né? Por que ele tem dificuldade de falar? Meu irmão, quem já teve a primeira vez na frente de um público? O que acontece, hein? Como é que você fica? Olha, a primeira vez que eu fui ministrar, o diabo não presta, né? Porque Deus tinha falado comigo que eu ia ensinar o povo. Aí um rapaz da congregação me botou lá na frente, meu irmão, eu tremi. Quase que não sai nada. Eu não tenho nada para falar. Fiquei com medo. Então, provavelmente é isso que aconteceu com Moisés. Imagina ir na frente de Faraó. A ideia do povo, na época, é que Faraó pode tudo. Se o Faraó olhar para você
e, sei lá, de mau humor, quiser te matar, ninguém ia questionar, tinha advogado, vou chamar advogado. Tinha isso não, meu irmão. O faraó mandou, tá mandado. Matar, mata. Prender, prende. Ele não fez isso com o copeiro e com o padeiro? Ele fez. O que eles fizeram com o faraó, que o faraó ficou zangado? A Bíblia não fala muito, mas às vezes o faraó estava de mau humor, que vinho ruim, prende esse cara. Você está entendendo? Às vezes não tinha razão, não. Era o humor do faraó lá. Então, temos que prestar atenção em uma coisa. Faraó não vai ouvir Moisés, como também o povo de Israel não ouviu. E nem por isso você tem que desistir da salvação, meu irmão. Nem Israel, o povo que Deus quer salvar, aceitou, nem Faraó, que é o inimigo das nossas almas, também não vai aceitar. Então você fica o rejeitado. Quem já se sentiu assim, quando o Senhor te trouxe? Você ficou igual Moisés, meu irmão. Nem o povo te ouviu, nem a sua casa ouve, nem a congregação que você está te ouve, nem o inimigo de nossas almas, tipificando Faraó, vai nos ouvir. E aí a gente fica sozinho. É ou não é? Pois é. É a experiência de Moisés. O que o homem vê é igual, parece igual. E Moisés viu assim. Porém, por razões completamente diferentes. Faraó nega por uma razão, Israel nega por outra. Faraó não ouve porque seu pecado já chegou no limite máximo. E Deus endureceu seu coração e vai trazer juízo sobre ele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tanto Faraó quanto Israel, que é o povo que Deus quer salvar, não ouviu Moisés. O resultado disso parece igual, mas as razões por trás são diferentes. Faraó não ouve porque está cheio de pecado. Ele se considera Deus, o filho do sol, e ele manda matar quem ele quiser. Israel não nega por causa disso. O povo de Israel não ouve porque Faraó, de coração endurecido, os oprimia injustamente. Então, parece que é igual, e nós temos que ter essa sensibilidade. Tem gente que não vai te ouvir porque está cheio de pecado mesmo. Tem gente que não vai te ouvir porque está sendo oprimido pelo mal. E nós temos que ter discernimento do Espírito para isso, porque a rejeição parece igual, mas os motivos são completamente diferentes. Às vezes estamos falando das coisas de Deus, uns não ouvem por causa do pecado mesmo, e o coração já está endurecido. Outros porque o diabo está oprimindo eles. Mas Deus nem liga para isso, pois Ele sabe a razão do coração não ouvir tanto de Faraó como também do povo de Israel. Deus sabe por que você está rejeitando. Deus sabe o que passa dentro do seu coração. Então, Deus vai salvar Israel, apesar de Israel ter rejeitado o Salvador. Tipifica o que está acontecendo com Israel. Deus vai salvar Israel, porque Israel está rejeitando, não é porque está com um pecado como o Faraó, amém? Mas é porque está sendo oprimido. Israel, a Alemanha matou 6 milhões de judeus, Roma matou judeu, a Babilônia matou judeu, a Grécia matou judeu, a Espanha matou judeu, Portugal matou judeu e perseguiu, aqui nas Américas a mesma coisa. Então é um povo que está sendo perseguido, por isso fica com o coração o quê? Angustiado, triste. Obrigado. Um coração entristecido. Amém? Então as razões são diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então Deus dá mandamento a Moisés, tanto para Faraó como para Israel. Então os mandamentos são diferentes que Deus fala para Moisés. Veja em Êxodo 6,13. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Está vendo? Deus sabe por que Israel está rejeitando e Deus sabe por que Faraó está rejeitando. São distintas as razões, por isso Deus dá mandamento para um e para outro. Logo depois, a palavra fala da genealogia de Moisés e Arão. Presta atenção a uma coisa. Sempre quando Deus
levanta o libertador e salvador, ele mostra a genealogia deste. O que aconteceu nos evangelhos? Primeira coisa é o quê? Genealogia. Para você saber que Yeshua verdadeiramente é o Salvador. Então, sempre quando tem Salvador, Deus levanta a genealogia da pessoa. Para comprovar a promessa dada a Abraão e seus descendentes. Foi assim também com Yeshua em Mateus 1:1. Livro da genealogia de Yeshua, o Mashiach, filho de Davi, filho de Abraão, parará. Lembra? Por esta genealogia, em Êxodo 14 a 27, entendemos que Moisés e Arão são da tribo de Levi, descendente de Coate. Como Moisés está com 80 anos e insistiu com Deus que era incircunciso de lábio, então Deus resolve o problema. Não existe problema que Deus não resolva, meu irmão. Você está aí preocupadinho? Fica não, meu filho. Não tem problema que Deus não resolva para os seus filhos que são justos. Amém? Deus gosta de pessoa que anda na justiça. Então, não tem problema que Ele não vá resolver em sua vida. É claro que aqui, o que Deus vai fazer tem uma prefiguração interessante. Então, olha só. Olha como Deus resolve o problema de Moisés em Êxodo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Que figura é essa? Yeshua e João Batista. Mais ou menos. Mais ou menos. É o pai. É o pai e o filho. Estou te colocando como Elohim, acima de todos. E o Arão como sendo o quê? O Salvador. Você vai ser o Deus, ele vai ser o Salvador. É a prefiguração do Pai e o Filho. E resolvido esse assunto, Deus fala a Moisés em Êxodo 7, de 2 a 7. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Quem é que falava ao povo? Não era Yeshua? Ele não falava assim: tudo que meu pai falou, eu vos falei. Está vendo aí? Ó? É a mesma coisa. Que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, já está falando para Moisés, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha só, na realidade, por que Deus está endurecendo o coração de Faraó? Muita gente pergunta isso. Então Faraó não tem jeito. Sabe por que Deus endureceu? Por causa do nível de pecado que a pessoa chegou. Tem nível de pecado que não tem mais solução. Por isso que é perigoso dentro da igreja as pessoas negando a lei de Deus, as pessoas adulterando, pecando. Chega uma hora que Deus corta. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó já era Deus. No coração de Faraó, ele era Deus. E ele mandava fazer o que ele queria. E ele deve ter mandado matar muita gente mesmo. Amém? Era pecador. Ele já estava com o coração cauterizado. A Bíblia diz com a consciência cauterizada por causa do pecado. Amém? A pessoa não aceita mesmo. Então Deus faz o quê? Endurece o coração. E quando Deus endurece o nosso coração, nós entramos em conflito contra Deus. O que aconteceu com Saul? A mesma coisa. Ele pecou, Deus endureceu o coração e foi contrário a Deus. Amém? Então cuidado aí. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés quantos anos? 80 anos. E Arão, 80 e... Quando falaram a Faraó. Imagina o irmão mais velho ter que ouvir o irmão mais novo. Isso já é um complicador. Então Deus fala uma coisa interessante para Moisés, em Êxodo 7, de 8 a 9.
Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Figura da serpente, não é? Tem gente que diz aqui que tipifica Yeshua essa serpente. Por quê? Porque Moisés levantou a serpente no deserto. E essa serpente sai da vara de Moisés e devora as serpentes do Egito. Amém? Faz sentido. Tá bom? Presta atenção numa coisa. Característica de pessoa incrédula é pedir sinal. Sabia disso? Está em Coríntios, né? Os gregos pedem, não é? Não tem isso? Os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinal, não é? Então, quem é incrédulo quer ver sinal. Todo incrédulo quer ver sinal. E isso nós precisamos prestar atenção. Quem crê, não precisa. Precisa? Não, você sabe que Deus é Senhor mesmo. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Com Yeshua não foi diferente. Veja em João 2,18. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridade nos mostra, uma vez que faz tudo? Jesus estava curando, libertando, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que ele fez coisa que, se escrevesse, não haveria livro na terra de tantas coisas que ele fez. E o cara está perguntando: qual o sinal de autoridade que tu dá para fazer tudo isso que você está fazendo? Muita loucura, né? O cara quer um sinal, não é? O incrédulo sempre quer ver algo. O que crê, a pessoa que crê, não. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das que não se veem. Então Moisés e Arão vão a Faraó em Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Porém, o nível de operação do diabo no Egito, que Deus permitiu, é o mesmo que Deus permitirá quanto ao surgimento do anticristo. Amém? Ele vai operar sinais. Sabe para quê? Para prender aqueles que são incrédulos, que buscam sinais. Amém, meu irmão? É por isso que Deus vai permitir. Você imagina no Egito, aquilo virou uma disputa. Quem é que tem mais poder? Moisés e Arão ou os bruxos de Faraó? Você acha que não teve casa de aposta? Hein, meu irmão? O ser humano é terrível. Claro que teve. Quero ver quem vai ganhar, quero ver. Muita gente foi atrás de Israel porque viu que o Deus de Moisés era mais forte que os deuses egípcios. Tanto é que eles não suportaram, porque eles são pessoas que querem ver sinais, e quem faz mais sinais, este é melhor que o que fez menos sinal. Então, essas pessoas não têm fé, e você precisa tomar cuidado com isso, porque a igreja hoje está cheia disso. Pessoas que tiram do umbigo o fio de ouro. Quem já viu isso? Nunca viram? Graças a Deus, mas eu já vi. Então o cara quer ver, aí o cara mostra. O cara que pegava e tirava o tumor e pegava o tumor na mão. Deus precisa disso para curar tumor? Você já viu, meu irmão? Muito. Hã? Dentro da igreja. Aí lota, porque as pessoas querem ver sinal. E aquele sinal nem é de Deus. E aí sabe o que acontece? Você fica criando a mentira. A Bíblia diz assim: Deus envia a operação do erro para que aquele que não teve amor para crer na verdade, creia na mentira. Então precisa tomar muito cuidado aí, meu irmão. Deus não faz buraco em perna de ninguém, nem pega tumor na mão, viu, meu irmão? Deus se cura tumor, o tumor desaparece. Ninguém nem vê nada. Amém, meu irmão? Estou falando para ficar ligado, porque as coisas vão piorar na terra. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, olha, Yeshua passou por isso. O incrédulo sempre quer ver algo, o que crê.
A pessoa que crê, não. Pois a fé, né, eu já falei, é o fio e fundamento das coisas que não se vê. Quem crê não precisa ver. Quem vê não precisa crer. Porque se eu estou orando a Deus, Senhor, me dá isso aqui, me dá isso aqui. Um dia Deus me dá, eu preciso ter fé para ter isso agora? Não, eu já alcancei, não preciso de fé mais, meu irmão. Por isso que quando nós alcançarmos a salvação, não precisará de fé mais. Porque aí já estaremos na salvação. Então, quem crê não precisa ver. Rafael, mas eu quero ser curado. Pede a Deus. Mas não que você precise ver o tumor na mão, sei lá, o que seja, como essas pessoas fazem, porque isso não é de Deus. Amém? Não caia nisso. O incrédulo sempre quer ver algo. Já lemos. Porém, o nível de operação, e isso nós temos que prestar atenção, do diabo no Egito, que Deus permitiu, é o mesmo que Deus permitirá quando o surgimento do anticristo. Porque aquele que não crê na verdade, certamente crerá na mentira. Não terá em cima do muro. Rafael, mas eu quero ficar, eu sei, mas Deus vai derrubar o muro, você não vai ficar. Ou você vai ficar de um lado ou vai ficar do outro. Amém? E ele vai permitir a operação do erro mesmo. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. Então já está explicado. Rafael, eu quero acordar a igreja para a gente fazer uma revolução, deixar o anticristo assumir o poder. Isso é do diabo. Sabe por quê? Porque o anticristo só será destruído com a vinda de Yeshua. Está escrito, não inventa. Eu já ouvi gente falando bobagem aí. Não inventa, porque na verdade o anticristo só será derrubado quando Yeshua voltar. Não é movimento de igreja, não é passeata na rua, não é pegar chave de cidade, nada disso adianta. O que adianta é você conhecer a verdade, crer na verdade e estar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. É isso. Amém? Então, ele será destruído na volta, na manifestação da vida do Senhor. E esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais. Não estão pedindo sinal? Ó, com todo poder e sinais, meu irmão, maravilhas. Vai fazer descer fogo do céu. Quem já viu aqui? Eu nunca vi, você já viu? Eu nunca vi, mas ele vai fazer descer fogo do céu. Aí, meu irmão, se você não estiver na rocha, você vai chegar um dia e vai dizer assim, puxa, mas o cara fez até fogo descer no céu. Eu vi. Não é assim que a gente faz? Eu vi, eu sei que você viu, mas não é de Deus. Não acredito. Cadê Jesus? Jesus falou que ressuscitou, mas eu nunca vi ele. Mas aquele cara está fazendo descer fogo do céu. Gente, isso é sério. É isso que a Bíblia está falando. Ó, com todo poder e sinal e prodígio de mentira. Quando você lê mentira aqui, não é magiquinha boba, que olha a carta, sumiu, não é isso não, meu irmão. De mentira porque não vem de Deus. Mas é com todo poder e sinais. Deus vai permitir. Faraó lá, as pessoas viram os bruxos fazerem as coisas, meu irmão. Quem já viu na África o que os bruxos fazem lá? Eles flutuam, meu irmão. E desafia pastores. E é real. Não é o cara botou um fio, um guindaste lá atrás e puxa ele. Não é isso não, ele flutua mesmo, meu irmão. O demônio suspende ele. E teve um caso, eu li sobre isso, que ele foi para frente da igreja desafiar o pastor lá, o bruxo. E ó, enche de gente, igual no Egito. O Egito não é na África? Igual no Egito, aí junta aquele gente para ver quem vai ganhar. É assim que acontece. Rafael, Oi. tem uma matéria que lá na África, que eles fazem grupos, eles pegam as pessoas mortas, fazem tipo um zumbi. E as pessoas ficam com Levanta. vão ficam andando. Tem coisas terríveis. E Deus vai permitir que eles façam. Então, meu irmão, se prepara, hein? Se prepara, porque o que a Bíblia está dizendo vai acontecer. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos.
Então, não tem em cima do muro. Se você não teve amor para receber essa verdade, você vai crer nessas maravilhas que eles vão fazer. E vão fazer aos olhos de todo mundo. E aí você pode ter certeza que muita gente na igreja vai dizer, não, pô, você está errado, gente. Cadê Jesus? Olha lá ele. Ele está fazendo maravilha. Ele resolveu os problemas na Europa. Ninguém está passando fome mais, não. O cara é o cara. Não, você está errado. Que isso? Nunca vi Jesus. Cadê Jesus? Mas olha aí lá. Ele falou que ia descer fogo do céu e desceu fogo do céu. E vão ver com os olhos. Amém, meu irmão? Se liguem. Então, olha o que acontece em Êxodo 7, de 11 a 12. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpente. Virou serpente, meu irmão. Jogou e virou. Todo mundo viu. Olha aí, como é que você vai resolver essa questão? Se você não crê na verdade, meu irmão. E elas se tornaram em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. A diferença é essa. E você precisa crer em Cristo. Amém? Se você não crer, você vai ser confundido. Porque imagina você no Egito vendo Arão, você é um egípcio, você vê Moisés e Arão ali. E para quem que você vai torcer primeiro? Faraó, meu amigo. Os bruxos de Faraó. E aí, na hora que os bruxos de Faraó jogaram, você... conseguimos, 1 a 1. E aí, quero ver, faz mais. É assim, meu irmão. Aí a vara de Arão vai lá e come elas. Ih, caramba. Deu ruim essa. Faz aí, outra, faz aí. Flutua aí. E aí vai, meu irmão. A partir de agora... O Deus dos Hebreus, o único Deus verdadeiro, começará a julgar os falsos deuses do Egito. O primeiro Deus a ser julgado é o rio Nilo. O rio Nilo era um Deus, cara, vivo. Eles têm a serpente. O rio lá serpenteia a areia no deserto, né? Então eles tinham uma ideia que o Nilo era uma serpente, era um Deus. Porque ele, quando ia para vazante, né, quando chovia na cabeceira, que enchia, ele adubava as terras e os egípcios se alimentavam daquilo. Então, para eles, o rio Nilo era um Deus. Amém, meu irmão? Deus que trazia vida. E Deus vai começar a julgar. Os egípcios personificavam o rio Nilo como o deus Api, o nome. Sua figura é de um homem barbado com seios pendentes de mulher. Olha que loucura! Indicativo de sua fertilidade e uma barriga avantajada de quem está bem alimentado, amparada por um cinturão. Frequentemente aparece pintado em azul e às vezes calça sandálias, o que é um sinal de riqueza no Egito. Usa plantas aquáticas na cabeça, suas mãos espalha o símbolo da vida e segura uma bandeja com alimentos, peixe, pato, ramos de flores e de espiga, ou despejam água de jarros. Era chamado pai dos deuses, e várias cidades tinham seu nome. As águas do Nilo, que davam vida, foram transformadas em sangue. É por isso que Deus fez a água do Egito virar sangue. Êxodo 7, 19 a 22. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão, como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. Gente, você pode imaginar tudo com cheiro de sangue? Quem já sentiu o cheiro de sangue podre? Terrível, né? E os egípcios não podiam beber da água do rio,
e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos. Eles fizeram o mesmo. Aliviou? Piorou. Mas fizeram. Essa que é a questão. Fizeram. Também os magos do Egito com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. O Faraó falou, tu pode, eu também posso. Aí meus magos fizeram. Né? E não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos de Faraó fizeram o mesmo. Segundo a ser julgado, é uma deusa de nome Requete, que eu não sei a pronúncia, personificada por uma rã. Quem vê a história do Egito vê esses deuses. O Deus que criava os homens em sua roda de oleiro. A sua esposa era a deusa Hequete, uma estranha divindade representada por uma rã ou por uma mulher com cabeça de rã. Quem já viu? Que estava associada à criação e ao nascimento das pessoas, sendo que esse casal de deidade assistia aos partos dos seres humanos. Não tem esse negócio aqui que a pessoa tem a padroeira do parto, a padroeira do taxista, o padroeiro, sei lá como é que eles falam. É a mesma coisa. Lá era esse casal. Toda mulher que ia ter filho tinha que ter esse Deus lá para que o neném nascesse. Ao indivíduo recém-criado pelo marido, ela transmitia o sopro da vida, antes do feto ser colocado para crescer no útero da mãe. Então eles diziam que antes do marido copular lá, ou na hora que copulava, vinha o Deus, soprava e botava na barriga da mulher. Então era esse Deus que criava a vida, né? A aparência de rã, de Hequete, denunciava sua conexão com a água. Como é que nós nascemos? Não é dentro de água? Pois é. Aí, ó. Como a deusa da água, ela era também uma deusa da fertilidade. E assim, particularmente associada com os últimos estágios do trabalho de parto. Era nesse sentido que suas sacerdotisas, as quais eram treinadas como parteira, recebiam o título de servidora da deusa Hequete. Por isso, o Deus dos hebreus mandou a praga das rãs, para eles verem que ela não era deusa coisa nenhuma. Agora, imagina todo um povo cheio de piolho. Não, a terceira praga, as do piolho, é para julgar o deus Sebe, considerado o deus da terra dos egípcios. Agora imagine todo um povo cheio de piolho, aquilo que eles idolatravam como Deus. Os egípcios acreditavam que este Deus trazia fertilidade ao solo do Egito. Porém, uma coisa aconteceu de diferente nesta praga. Veja, Êxodo 8, 18 a 19. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolho, mas não puderam. Aqui os magos não podem mais. Por quê? Piolho não é um animal vivo? E quem é que gera vida? Só Deus. Então aqui os magos não conseguem agir. E havia piolho nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Ó, até os magos compreenderam que ali eles não conseguem mexer. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Sabe por que os magos de Faraó não puderam produzir piolho do pó como Arão? Porque, meus irmãos, só nosso Deus, o Deus dos hebreus, tem poder de criar a vida do pó. Só ele. Porque Moisés pegou o pó, Arão pegou o pó, jogou, virou piolho. Os magos não conseguem, porque só Deus cria a vida do pó. Amém, meu irmão? A quarta praga é para julgar suposto Deus, que tinha o nome de Escar, o Deus das moscas. Esse inseto era abundante no Egito e trazia doença. Mas eles acreditavam que esse Deus os livraria dessas doenças que a própria mosca fazia. Né? Nessa praga também acontece uma coisa muito interessante. Deus começa a fazer distinção entre o povo de Israel e os egípcios. Viu? Na tribulação você não precisa ter medo, porque Deus vai fazer distinção entre o seu povo e os que são das trevas. Amém? Como foi aqui. Ele faz distinção, veja em Êxodo 8, de 22 a 23. Mas aquele dia separarei a terra de Gozém, onde Israel habitava,
em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. Deus começa a fazer distinção entre quem era dele e quem não era dele. Muita gente na igreja fica, mas tem que ser arrebatado antes, senão como é que vai ser? É porque você não conhece o Deus que serve. Porque o Deus que nós servimos, ele faz distinção entre quem serve a ele e quem não serve. E ele tem poder. E tu saberás que ele é Deus no meio dessa terra. Amém. A quinta praga é para julgar mais um Deus do Egito de nome Apis. Esse é mais famoso. O Deus que, segundo criam os egípcios, que protegia os rebanhos deles. Tinha Deus para tudo, gente. Tinha Deus para nascer, Deus para morrer, tinha Deus para tudo. Era o Deus boi, já viu? Aquele Deus Deus boiape, né, que eles falam. Com face de boi. Aqui também Deus faz distinção entre Israel e os egípcios. Êxodo 9:4. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. Qual é o Deus mais forte? O Deus Ape ou o Deus dos hebreus? E não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. A sexta praga é as das úlceras. É para julgar o Deus Tifone. Os egípcios acreditavam que este Deus curava doença, bem como úlcera, tumores e coisas parecidas. Aqui nessa praga, Deus também julga os magos e feiticeiros do Egito, mostrando que eles não são nada. Veja em Êxodo 9:11. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Aqui Deus já julga até os magos também. Então Deus faz ameaça a Faraó. Devemos prestar atenção, pois Deus tem ferido ao Egito em seus bens, mas agora Deus está ameaçando ferir o Deus dos deuses no Egito. Faraó vai ferir o coração de Faraó, vai mexer onde só ele pode mexer. É agora. Veja em Êxodo 9, versículo 26. Espera aí. Somente na terra de Gozém, onde se achavam os filhos de Israel. Não é aqui, é aqui. Êxodo 9, 13, 14. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Olha aí, ó. Agora Deus vai mexer no coração de Faraó, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Tremendo, né, meu irmão? A sétima praga, Saraiva, é para julgar a deusa da atmosfera. Saraiva é o mesmo que chuva de pedra misturada com fogo. No Egito, uma nação cheia de deuses, havia uma deusa considerada a deusa da atmosfera. Aqueles que atenderam à ordem que Deus dera a Moisés e guardando seus rebanhos antes da Saraiva cair sobre todo o campo, conseguiram alcançar a salvação dos seus rebanhos. Mas os que não obedeceram perderam todo o rebanho. Deus continua a fazer diferença entre Israel e os egípcios. Veja em Êxodo 9, 26. Somente na terra do Egito, de Gozém, onde se achavam os filhos de Israel, não houve Saraiva. Hoje nós sabemos o que é a Saraiva. É o que? São meteoros. E o interessante é que existe um centurião, uma carreira, não sei como é que eles chamam, de meteoros depois do último planeta. E é muito grande. Cinturão. É isso aí, cinturão de asteroides. E Deus deve mandar aquelas pedras de lá, né, meu irmão? Sobre a terra. Porque a lei de Deus é apedrejar, não é? Então Deus vai apedrejar. O homem não apedreja, Deus apedreja. Como apedrejou aqui no Egito. Então, depois disso, o que acontece? Faraó manda chamar Moisés e pediu Moisés para orar. Apanhou tanto que falou: então, ora por mim. Veja em Êxodo 9, 27 a 28.
Por isso, nem todo mundo que pede para você orar é porque crê no Deus verdadeiro. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei. Ó, você ia dizer, faraó se converteu. Quanta gente fica assim, não é? Ora por mim aí, olha que está se convertendo. Mas não é não. O Senhor é justo. Epa, olha. Mas eu e o meu povo somos ímpios. Olha aí, ó. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecerei mais aqui. Ó. Parece até que ele se converteu. A resposta de Moisés já ia colocar até ele para tocar nos instrumentos e tudo, não é verdade? É assim que a igreja faz, é ou não é? Já vai dar testemunho, vai tudo, depois se frustra. Porque na realidade a pessoa não está tendo uma conversão real. Ela está apenas com medo de alguma coisa. Então ela vê que a coisa ficou estreita, então ela até diz que é pecadora, pede oração para você. Já viu pessoa assim? Hein? Pois é, cuidado com essas pessoas. Né? A resposta de Moisés a Faraó traz também uma das razões por que Deus está fazendo tudo isso. Êxodo 9, 29. Respondeu-lhe Moisés: logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. De quem que é a terra? Do Senhor. Nós temos que proclamar isso. A terra é do Deus dos hebreus. Por essa razão, quero terminar hoje trazendo a razão pela qual Deus suportou Faraó, homem cheio de orgulho e considerado filho do Deus Sol. Êxodo 9, 15 a 16. Agora, por pouco, teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Shabbat Shalom.